Nós acabamos de ler um texto aonde Jesus está falando: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que isso está querendo dizer? O que é que quer dizer isso? Comer da carne e beber do sangue. Quem não se apropriar de Jesus, quem não receber os seus ensinos, quem não receber a palavra de Deus, não tem parte com Deus. É isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Pão fala de alimento. Jesus é o nosso alimento. A palavra que Jesus pregou, os ensinamentos que Jesus ensinou, Ele está dizendo: quem não aceitar esses ensinamentos não tem parte comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo: o mundo está morto, mas eu vou morrer naquela cruz e vou dar minha vida pela vida do mundo. Por isso eu sou o pão que desceu do céu. Quem se alimentar de mim viverá para sempre. Mas é quem se alimentar. Observe que no verso 51 de João 6, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. No final ele vai dizer que eu darei pela vida do mundo. O que quer dizer isso? Que eu darei pela vida do mundo. Ele se entregou. E hoje nós temos a tua palavra. Ele deu a sua vida pela vida do mundo. Mas isso não quer dizer que o mundo está salvo. Não. É aquele que se apropriar do seu corpo, aqueles que se apropriar dos seus ensinos, aqueles que receberem a sua palavra. É por isso que ele diz: aqueles que comerem da minha carne e aqueles que beberem do meu sangue, esses terão a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que creem, para aqueles que recebem o corpo de Cristo, que recebem o sangue, o sacrifício de Jesus. Esses terão a vida eterna. Por isso que tem um versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos que nele creem, para todos que nele recebem o sacrifício de Jesus, para aqueles que nele que comem a carne de Jesus, que bebe o sangue de Jesus, que aceita a palavra de Jesus. Esses terão a vida eterna. Está dando para entender, irmãos? João capítulo 11, no verso 25, você vai ver Lázaro morrendo. E Jesus não chega no horário que Marta queria que Jesus chegasse. Quando Jesus chega, a situação já estava dada como perdida. Marta e Maria estavam chorando, desacreditada. E Jesus ali, em meio à multidão, ele vai liberar uma frase dizendo: eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória. Aquele que comer da minha carne, ainda que morra, viverá. Aquele que recebe os meus ensinos, ainda que morra, viverá. Aqueles que me aceitarem como único e suficiente Salvador, ainda que morra, viverá. Ele está falando aqui de vida eterna. É por isso que é importante nós comermos a
carne de Jesus, nós bebermos o sangue de Jesus. O que é isso, irmãos? Nós vamos falar igual aqueles homens. Que negócio é esse? Isso é canibalismo. E Jesus não estava falando em relação a comer carne humana. Não tem nada a ver. Ele estava falando: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, quem aceitar as minhas leis, quem andar dentro das minhas leis, quem obedecer às minhas leis, quem viver segundo a minha vontade, esses terão a vida eterna. Oh, glória! É isso, irmãos, que Jesus estava falando. E aqueles homens não estavam entendendo nada, estavam pensando que Jesus estava falando de comer a carne dele, de beber o sangue dele. E não era isso, irmãos. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos tantas palavras, tantas pregações, e mesmo assim ainda não entra na nossa cabeça. E é necessário comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, aceitar a palavra dele.